Olá, aluno! Hoje daremos início ao nosso segundo bimestre. Vamos trabalhar nesse bimestre as narrativas ficcionais. Professora, o que seriam as narrativas ficcionais? As narrativas ficcionais são histórias que são narradas, contadas em um ambiente ou em um espaço do mundo imaginário. Ou seja, esses fatos estão sendo narrados em um mundo, em um espaço imaginário. Não é no espaço do mundo real, e sim no ambiente imaginário. Combinado? Podemos, professora, ter personagens do mundo real dentro dessas narrativas ficcionais? Podemos sim. Podemos ter influência de personagens do mundo real para a construção das narrativas ficcionais, combinado? Mas só que essas narrativas ficcionais não vão ser passadas, não vão ser narradas em um ambiente real, e sim um ambiente imaginário, um ambiente ficcional, um ambiente criado, combinado? E vamos trabalhar 3 gêneros textuais ligados às narrativas ficcionais. Vamos trabalhar contos de fadas, vamos trabalhar lendas, e a primeira que vamos trabalhar será a fábula. O que vocês entendem? O que seria uma fábula? A partir do que você entende, peço que faça uma pequena pesquisa num dicionário, seja ele digital ou físico. Peço que pesquise o significado da palavra fábula. A partir do que você pesquisa, do que você encontrar, e a partir do que você deduz que seria uma fábula, peço que transcreva para o seu caderno essa pequena pesquisa. Combinado? Porque será uma forma de introduzir entender o que seria a palavra fábula, depois vamos entender o gênero. Combinado? Peço que abra, depois que você fazer essa pequena pesquisa, peço que abra o livro na página 9. Vamos ter assim: a palavra fábula veio do verbo fabulare, que significa narrar ou conversar, tá? Então, podemos deduzir que a fábula é uma história que é narrada em um ambiente ficcional. Combinado? E essa história vai refletir valores, manias, virtudes, valores éticos, vai refletir as características de uma determinada sociedade. Ou seja, ela vai falar sobre aspectos sociais de uma sociedade. Combinado? Ficou bem redundante aspecto social da sociedade, mas enfim. Então, podemos entender que a fábula é o quê? É um gênero textual que narra uma história em um ambiente ficcional, que vai refletir valores éticos e morais de uma determinada sociedade. E a fábula, só por curiosidade, ela vai ter sua origem desde antigamente. Lá na civilização grega e romana, vamos ter o desenvolvimento desse gênero textual, tá? E os grandes fabulistas da cultura grego-romana, vamos ter na cultura grega o Esopo, e na cultura romana vamos ter o Fedro, tá? E o Fedro, eu vou trazer esse livro aqui para vocês, que é uma tradução da professora Ana Teresa Basílio Vieira. Ela fez uma tradução de 2 fabulistas romanos, tá? Fábulas latinas, Fedro e Alvino. E vamos trabalhar um pouquinho mais para frente uma fábula do Fedro, tá? Que é um fabulista romano. Então,
teve sua origem desde lá de antigamente, a fábula foi se desenvolvendo e chegando até os dias atuais, até a nossa sociedade. E quando, no decorrer desse tempo, foram acontecendo diversas transformações. Mas só que, o que refere a esse gênero, a sua estrutura continua a mesma, tá? A fábula, ela narra uma história que é um enredo, ela possui um enredo. O que seria um enredo, professora? O enredo é, lá na página 13, vai falar assim: o texto narrativo apresenta a seguinte estrutura composicional: apresentação, conflito, clímax e desfecho. Então, o enredo de uma fábula vai ser composta por esses 4 momentos de uma história, tá? Apresentação, onde você vai apresentar o espaço e os personagens, tá? Depois, ao longo, vai ver um conflito, porque entre esses personagens vai haver uma tensão, ou seja, um conflito que vai gerar uma crítica, uma opinião, algo assim do gênero, combinado? Depois desse conflito, vamos ter o clímax. Ou seja, o que seria o clímax? É um momento-chave de uma história. Ou seja, dentro daquela história, vamos ter um momento que vai trazer ao leitor uma espécie de reflexão e de tensão. Por quê? Vai ser o ponto alto da história, onde a gente vai ficar na dúvida o que vai ser desenrolado, o que vai passar, o que vai chegar até o final, é o clímax da história. Combinado, galerinha? E vamos ter o desfecho. O desfecho é o quê? O final da história, tá? É o final da história. Onde vamos ter, nesse desfecho, a moral, tá? Todas as fábulas vai ter uma moral. O que seria uma moral? Ou o que é uma moral? É o que vai trazer uma reflexão ao leitor daquela fábula a respeito de uma temática. Que temática é essa? Pode ser um costume, ou um valor, ou uma mania de uma determinada sociedade. Vai trazer ao leitor daquela fábula uma reflexão a respeito de uma atitude, de um comportamento dele e da sociedade para o desenrolar daquela história. Combinado? Então, toda fábula vai ter uma moral. Mas essa moral pode vir explícita ou implícita. Ou seja, explícita, que ela vai vir logo ali, já vai vir descrito qual é a moral da história. Ou implícita, quando o leitor vai ter que ler e entender aquela história para pensar e refletir qual é a moral do que podemos retirar daquela fábula, tá? Mas geralmente as fábulas, a moral da fábula, melhor dizendo, vem explícita, tá? E vamos ter um outro ponto importante, vamos dizer, como que é feita a composição de uma fábula. Vamos passo a passo. A fábula, ela narra uma história ficcional que possui um enredo, né? Essa história tem um enredo que tem a apresentação dos personagens, que tem o conflito, que tem o clímax e o desfecho, tá? Que vai ter uma moral, que pode ser implícita ou explícita, e vai ter personagens. Os personagens, geralmente, das fábulas, são animais, tá? São animais que vai ser desenvolvido
esses animais, esses personagens que são animais, terão características dos seres humanos. Ou seja, quando temos a criação de personagens com características dos seres humanos, mas que são dadas a animais ou seres inanimados, vamos estar diante de uma figura de linguagem chamada personificação, tá? Então, na construção de uma fábula, vamos ter a utilização da figura de linguagem da personificação. Por quê? Os personagens de uma fábula são formados, são desenvolvidos pelas figuras de animais. São imagens de animais, só que com característica dos seres humanos. E quando colocamos personagens com a figura de um animal, mas só que com características de seres humanos, estamos diante de uma personificação. Quando damos característica a um animal de um ser humano. Combinado? E dentro dessa narrativa, vamos ter o discurso. O que seria o discurso, professora? O discurso é feito pelo agrupamento de diálogo. Dentro de uma fábula, vamos ter o discurso é formado, como eu havia dito, pelo agrupamento de diálogo. Por quê? Dentro desse enredo, vamos ter personagens que vão estar ali em um diálogo entre um e o outro. E esse diálogo vai criar o discurso dessa narrativa, tá? Que é o agrupamento desses diálogos, combinado? E o discurso, ele é desenvolvido em dois. Pode ser o discurso direto, que é aquele que vai, na hora da escrita, vamos ter a fala direta do personagem, ou seja, a fala propriamente dita do personagem. Vamos escrever ali a fala que o personagem disse, sem intercessão de ninguém. Só a fala do personagem. E é indicada principalmente pelo uso do travessão, da pontuação travessão, tá? Então, uma característica do discurso direto é o uso do travessão. E o discurso indireto é quando o narrador, ele vai vai descrever com as suas palavras a fala do personagem, combinado? Ou seja, aqui no discurso indireto, não temos a fala propriamente dita do personagem, tá? Aqui vamos ter a interpretação do narrador falando, dizendo, descrevendo a fala do personagem. Vamos a um exemplo, tá? De cada um. Primeiro, do discurso direto. Discurso direto. Exemplo. Travessão. Eu não fiquei à toa, não. Criei a mais doces melodias. Respondeu a cigarra. Aqui temos a reprodução da fala do personagem. E aqui o narrador falou o quê? Só falou assim, só citou, só deixou esclarecido que aqui é a fala do personagem, não é do narrador. Ele só descreveu o quê? Respondeu a cigarra. Quando a gente fala respondeu a cigarra, ou indagou a cigarra, ou indagou o personagem, ou pediu, ou afirmou, ou disse, estamos diante de um discurso direto. E temos o sinal de pontuação do travessão, o uso do travessão. E o exemplo do discurso indireto, vamos ter assim, olha, exemplo. A cigarra respondeu à formiga que não ficara à toa e criara as mais doces melodias. Aqui, a fala do personagem está sendo interpretada, está sendo falada pelo narrador.
não pelo próprio personagem, combinado? Aqui não vamos ter o uso do travessão e nem vamos ter a indicação do narrador da história, deixando claro que aquela fala anterior foi feita pelo personagem e não pelo narrador, tá? Então, a fábula, ela, só vamos sintetizar o que seria uma fábula, tá? Vamos sintetizar o gênero fábula, tá? A fábula é um gênero que narra uma história ficcional que possui um enredo, que esse enredo vai relatar, contar os fatos dessa história, combinado? Que é formado por personagens, esses personagens animais, tá? Que vai ter o desenvolvimento da figura de linguagem da personificação, porque vamos atribuir características dos seres humanos aos animais para a construção dos personagens, combinado? Vamos ter o discurso, tá? Que vai ser entre os personagens, que são... O discurso é o quê? É o agrupamento de diálogos feito entre os personagens, tá? E esse discurso pode ser direto ou indireto, tá? E vamos ter o narrador, porque a presença do narrador vai nos ajudar a entender quando vai ser um discurso direto ou indireto e também vai sinalizar aspectos, fatos da narrativa, tá? E toda essa construção do gênero da fábula, no final, no desfecho, vamos ter a moral, que é o quê? Uma reflexão que o leitor vai ter ao ler essa fábula, tá? Após essa explicação, peço que vocês abram o livro na página 9 e 10. Leia o texto que está ali, que é uma fábula, e depois responde os questionários a respeito desse texto, tá? Que é a fábula A Perdiz e a Raposa. Combinado? Vai ser da página 9, 10, 11, 12. É para fazer em aula, combinado? Fez essa atividade, acabou de fazer essa atividade? Peço que o gabarito referente a esse exercício vai sair no dia 19, tá? E para casa, eu vou sugerir o que para vocês? Eu vou pedir para vocês fazer uma interpretação da fábula A Raposa e as Uvas, tá? Que é do Fedro, que é desse fabulista romano, tá? Eu vou pedir para você, isso é para entregar na próxima aula e vale ponto. É para fazer uma interpretação do que você entendeu da fábula. Aqui a fábula A Raposa e as Uvas. Aqui vamos ter a fábula em latim e aqui a tradução que a professora Ana Teresa fez, tá? Aí aqui é escrita em latim e aqui a tradução. Vou pedir para vocês fazerem a leitura dessa fábula e fazer a interpretação que você entendeu daquela fábula, ou seja, o assunto que você entendeu, e falar sobre os aspectos composicionais dessa fábula. Os personagens, o enredo, o discurso. Você trabalhar, analisar a estrutura composicional dessa fábula. Eu quero que vocês tragam todos esses aspectos de uma fábula, tá? Espero que a aula tenha ficado clara. E na próxima aula vamos dar continuidade sobre a fábula. Combinado, galerinha? Faça o exercício, terminou de fazer o exercício, vai lá pro grupo do WhatsApp e fala, professora, terminei. Ah, professora, não tô entendendo a questão tal. Me chama lá, porque me chama que eu vou poder sanar suas dúvidas e ajudá-los, tá? Então, galerinha, por hoje é só, né, melhor dizendo. Espero que tenha ficado claro a nossa aula, tá? E vocês conheceram hoje um texto em latim, combinado? Beijo e até a próxima!